A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o evangelista Fábio. Eu sou o evangelista Gladstone. Eu sou a Ana Luísa. E eu sou a Esté. Nós estamos aqui em mais uma aula da EBD. E se você está aqui nos assistindo pela primeira vez, pode colocar a sua presença aqui no chat. Deixe o seu like, se inscreve se você não é inscrito, ative as notificações para receber todos os vídeos de estreia ao vivo, etc. E é isso, coloque sua presença, interaja junto com a gente. Às vezes a gente vai fazer algumas perguntas, responde aí, porque às vezes os professores fazem pergunta e os alunos nem respondem, né? Deixam os professores no vácuo. Isso aí, não nos deixe no vácuo. Por A favor. lição de hoje, número 11, evangelista Gleidson, é a importância da fé. A lição 10 falou sobre a salvação. E agora vamos interagir acerca da fé, né? Mas antes de iniciarmos, nosso evangelista Gleidson vai estar fazendo a oração. Senhor, nós te damos graça, Pai, te adoramos nessa hora. Muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã maravilhosa em que o Senhor separou para que pudéssemos estudar sobre a Tua palavra. Meu Deus, seja conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 E agora vamos para o nosso texto bíblico. E aí, adolescentes, meu nome é Samuel, eu vim ler o texto bíblico de Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso vem de vós, e dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse nelas. Foi um prazer ler aqui. E vamos voltar para a aula. Olha só, evangelista Gleidson, agora é hora de descobrir, né? Hoje trataremos de um tema que é muitas vezes ignorado, a fé, né? E alguns zombam daqueles que acreditam que há um Deus no céu e vivem para obedecê-lo. E nessa lição veremos a importância da fé para os cristãos e vamos descobrir como podemos desenvolvê-la. Preste bem atenção, porque certamente você aprenderá argumentos para defender seu jeito de viver como cristão. E aí? Então, nós estamos aqui com as nossas irmãs, Ana Luísa e Esther, falando sobre fé, como diz o evangelista Fábio, um assunto muito importante. E aí eu pergunto para vocês duas, sejam sinceras para mim. Ana Luísa, você primeiro, você já foi zombado pela sua fé? Fala para mim. Já. Já? Já. Gente da escola, gente da família, os parentes, todo mundo, como é que foi aí? Geral? Acho que um geral, assim. Então tá bom, tá certo. Pai não, né? Não, vai não. Tá certo. E aí, Esther, você já foi zombada alguma vez? Na minha antiga escola eu tinha uns amigos e eles sabiam que eu era cristão e tal. E sim, já. Já foi zombado. Interessante, essa rapidinho. É a escola, né? E você, quando é adolescente, você era zombado ou era o que zombava? Normalmente eu fui zombado. Foi muito zombado. Eu fui. E você? Eu era o que zombava. Você zombava? Eu era. Pois é. Então, Mas Jesus me salvou. glória a Deus. Aleluia. E você? Coloca aí no chat, né? A gente pode interagir nesse momento. Você tem sido zombado pela sua fé? Ou você, às vezes, tem zombado dos seus colegas? Ou às vezes esconde a fé. Para não ser zombado. Deslumbrante. É verdade, muito bem. E aí, vamos aprender um pouquinho o que é fé. A gente fala fé, a gente falou durante essa revista com os adolescentes, tantas coisas que às vezes a gente não se preocupa em entender o que é, né, evangelista Fábio? Foi falado sobre pecado, né? Foi falado sobre o nascimento de Jesus, a sua morte. Foi falado sobre novo nascimento, o que é novo nascimento. Salvação, tudo Todos esses termos aí são muito importantes, né? Como justificação, santificação, certeza de salvação. Agora, uma coisa que a gente não pode andar sem, porque é o ar que a gente respira o tempo inteiro. Nós que somos cristãos, nós nos baseamos na fé. É tão importante, até mesmo se não fosse a fé, tudo que você falou essas lições passadas, não serviria de nada. Exatamente. Jesus morreu na cruz. Deus amou o mundo todo. E Jesus morreu na cruz por toda a humanidade, mas só vai ser salvo aquele que crê. Então é a fé. Né? E aí, por isso, a gente tem que perguntar para quem entende que está aqui do nosso lado hoje, essas meninas, né? Ana Luísa, fala para mim aí, o que é fé?
A fé, adolescentes, é a certeza de que nós vamos receber o que nós esperamos e a prova de que existem coisas que nós não vemos. Vou ler um pouquinho para vocês. A fé é a prova das coisas que não se veem, significando que nós temos a plena confiança de que Deus irá cumprir as suas promessas, mesmo que ainda não vejamos nenhuma evidência. Nessas promessas estão incluídas a vida eterna, as recompensas futuras, o céu e assim por diante. A fé considera que essas coisas são reais quanto o que se pode ser recebido com os olhos. Essa convicção sobre as promessas não visíveis de Deus permite que os cristãos perseverem na sua fé, independente das perseguições, das oposições e das tentações. É um firme fundamento, né? É um firme fundamento. E essa coisa de focar no que não se vê, é importante a gente fazer uma análise aqui, né, evangelista? Porque, imagina, a gente que trabalha com câmera, né? Quando a gente está com a câmera, com a filmadora, a gente foca naquilo que é realmente importante. Não é isso? O assunto. Então, a gente está olhando para essa sala aqui, o mais importante... Agora é você que está falando. Exatamente. E a gente interagir. Agora, você imagina, a fé é você focar naquilo que não vê. Com os olhos... Como é que faz para explicar isso para os adolescentes? E não é um tiro no escuro. Verdade. Você foca no que você não... é focar porque o tiro no escuro não tem foco. Você vai atirando. É isso aí. A fé tem um foco. É isso aí. Aqui, a questão da fé também, certeza. Tem muitas pessoas que falam o seguinte... eu acho que hoje Deus vai me abençoar. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que eu sou salvo. Se você acha, você está em dúvida. E a dúvida é inimiga da fé. E Deus não nos chamou para viver em dúvida. Deus não te chamou para você viver em dúvida, adolescente, mas para viver em fé e, como diz o hino, né, rompendo em fé. É romper as barreiras, essa montanha, né? Aquilo que não se pode ver é pela fé. E o que o evangelista Gleice falou é muito importante, acerca a fé é um foco naquilo que não se vê, porém não é um tiro no escuro. Exatamente. Agora, vamos fazer uma outra reflexão aqui. Esté, Ana Luísa, vamos lá. Imagina na escola, professor deu aquela aula difícil. Você gosta de qual aula que você não gosta? Assim? Fala uma pra mim que você não gosta de matemática. Esté, qual que você não gosta? Geografia. Eu não gosto de geografia. Eu já fiquei reprovado. Reprovado não, de recuperação em geografia, mas dei a volta por cima, graças a Deus. Mas aí, vamos lá. Imagina que vocês resolvam pensar na dificuldade da prova, focam na dificuldade, focam naquela tensão, em vez de ir lá e entender o assunto, procurar entender o assunto. Ou seja, a fé, ela nos traz também uma questão muito importante. Porque quando a gente olha para onde a gente não deve olhar, a gente desanima. Então a gente vai ver na Bíblia textos como o apóstolo Paulo dizendo para a gente não desanimar, Jesus falando para a gente não desanimar, João falando para a gente não desanimar. E tomar muito cuidado, porque quando a gente olha para os problemas, para as circunstâncias, para aquilo que a gente está passando, a gente fica desanimado. É interessante, né? Porque a fé ela não vai eliminar os obstáculos. Você vai dar forças, você focado para vencer esses obstáculos. Exatamente. E é isso, né? O tópico 2 vai falar sobre uma segurança no caminho. Todos nós já resumimos o assunto, mas de fato a gente precisa afirmar aqui como é que vem a fé para nós. É pelo ouvir a palavra de Deus, tá aí nesse tópico 2, Romanos 10, 17. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É muito importante vocês entenderem isso, que a fé, ela não é uma coisa da nossa cabeça, ela não é uma coisa inventada, mas é o foco, não é uma emoção, mas é nós focarmos naquilo que Deus falou, na palavra de Deus. E ela vem através de ouvir essa palavra. Né? Você que não gosta de ler a Bíblia. Eu tenho fé, mas não lê a Bíblia. Não tem como. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra, ela vai alimentar, nos dar fé. Que é até mesmo que o justo viverá pela fé. Né? Entenda. Se você é daqueles... A Bíblia fala também... Aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei ou a palavra de Deus, até as suas orações são abomináveis. Pois é.
Depois de ter falado tudo isso, a gente vai conversar um pouco agora com a Esté. Eu quero ouvir a Esté falando pra gente. Esté, por que a fé é importante? É o tópico 2 aí da revista. Bom, nós já escutamos a Ana, né? Falar o significado da fé. Agora a gente vai saber do porquê que a fé é tão importante. A salvação é pela fé. Jesus Cristo pagou com a própria vida a nossa dívida com Deus. E quando o aceitamos pela fé, somos salvos. Eu vou ler aqui Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, e por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é o fundamento, é a base da salvação. Sem a fé em Cristo Jesus, nós não seremos salvos. Jesus morreu por nós na cruz e pela fé nós aceitamos a Jesus, né? E reconhecemos ele como nosso único Salvador. E é pela fé, né? A fé tem uma importância, né? É com ela que nós vamos ser salvos e vamos viver na eternidade. E sem fé, em Hebreus 11 continua falando que aqueles que buscam a Deus têm que acreditar que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. O justo viverá... Eu tenho uma história com esse versículo. Nos anos de 2006, né, eu trabalhava ali no posto de pesagem de Viana, uma balança, fiscalizando peso de caminhão na rodovia. E eu tive a proposta de ir para o campo missionário, evangelista. E eu fui até receber a proposta, oramos e aceitamos esse desafio, um desafio missionário de ir morar, né, abrir trabalhos lá no sertão de Minas, uma região chamada Vale do Jequitinhonha. Mas eu fui conhecer esse local, né? Foi eu, pastor da agência, minha, né, saudosa esposa, e a gente fomos naquele local. Eu voltei de lá com uma convicção. Pra lá, não volto. Eu fui lá cantando aquele hino da Eixla, tira-me do vale. Porque eu não queria voltar pra lá, mas eu fui lutando com Deus, orando, Deus, eu não volto, Deus, eu não volto. Aí uma certa madrugada ali, pesando o caminhão, né, e na boleia do caminhão, na lateral do caminhão, assim, não era no para-choque do caminhão, não era a placa do caminhão, mas do lado estava escrito bem assim, HB 1038. HB 1038. Eu fui lá, ver o que está escrito lá em Hebreus 10:38. E diz assim, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Aí eu falei, pedindo com educação, né, Deus, eu vou. E foi assim, esse versículo aí que o irmão falou agora aí, ele tem algo muito importante na minha vida. E fomos até lá e Deus abençoou muito as nossas vidas naquele local. É muito importante falar isso para todos nós aqui nessa manhã, porque a falta de viver pela fé, muito tempo na igreja, sem despertar isso no nosso coração, na nossa vida, vai nos levar por caminhos totalmente diferentes daquilo que Deus deseja para nós. É possível estar dentro da igreja, é possível ouvir sobre salvação, sobre morte de Jesus, sobre ressurreição, e não viver pela fé. E aí é um problema muito grande. É a mesma coisa de você só comer fritura na sua vida, não comer alimentos saudáveis. Você vai ficar doente, você vai ser uma pessoa que, na verdade, não vai viver o melhor de Deus. Não vai morrer de fome, mas não vai viver bem. Exatamente. Seja, não vai viver. Uma hora... Não é a vida com abundância. Uma hora vai adoecer e não vai mais permanecer. Não é a vida com abundância como Jesus promete. Porque o versículo é claro em dizer que o justo viverá pela fé, né? A gente também tem 1 João 5:4 que vai dizer, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, você vai passar por situações na sua vida que você não vai conseguir vencer. Sem fé. Exatamente. E aí, o tópico 2 aqui vai dizer que a fé nos impulsiona ao bem. E aí, Ana, o que está escrito aí? A fé nos leva a fazer o quê? Orar, ler a Bíblia, falar a verdade, buscar a justiça e ser bondoso com o próximo. Olha só que maravilha. A fé nos leva a praticar boas obras, boas Exatamente. Ações. Até, né, porque sem as obras, a fé é uma fé morta. Então, todo mundo que tem fé
isso vai ser evidenciado com boas Obras. obras. Inclusive, tem até alguma corrente teológica que fala que Paulo e Tiago entrou em contradição. Mas quando Paulo fala que o justo viverá pela fé, que nós somos justificados pela fé, o que ele está falando? Nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados agora, fé. E quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, que nós somos justificados, né, pelas obras, é que essa fé pelo qual me justifica, me conduz ou me impulsiona a fazer as boas obras. Exatamente. Senão ela morre. E aí nós estamos no mês do jejum, né, evangelista? Isso mesmo. Olha o que é importante. Nós aprendermos sobre fé. O ato de jejuar, o ato de orar, o ato de buscar a Deus nas madrugadas, isso o quê? Você está exercitando Exercitando a fé. a fé. Perfeito? Paulo fala que o exercício físico é pouco proveitoso. Não está falando que não é proveitoso, não. Mas comparado à questão da piedade, da vida espiritual, né? E como é que você faz o exercício espiritual? É através do jejum, da oração e da leitura da palavra de Deus. E aí nós vamos ouvir, né, falar sobre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Dentre vários homens a gente tem Abraão, Moisés, Davi, Paulo. Todos eles exercitaram a sua fé. Nós temos esse livro aqui, né, que a gente recomenda para os adolescentes aí. Quem não leu, ó, aproveita, maravilhoso, porque aqui você vai ler história de homens como Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, John Bunyan, John Edwards, John Wesley, George Whitefield, David Braga, que a gente conheceu, né, Agora, na última jornada, Sim. dentre tantos outros, né, que marcaram a minha vida. George Miller, né, o homem que simplesmente não tinha o que dar de alimento para as crianças no orfanato. Ele orava e aí Deus enviava alguém com alimento. Então, são homens que viveram pela fé, e a fé vai nos levando a isso, né? A gente viu, né, o texto aqui de Romanos 4, 2 e 3. Hebreus 11 vai falar de Abraão. Em Romanos 4, 2 e 3 vai falar: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então imagina um homem velho como ele era, ouvir de Deus que ele seria pai a sua esposa estéril, já avançada de idade. Então assim, humanamente, isso é impossível. Mas Abraão preferiu ter fé. Preferiu crer. E aí, como nós estamos falando aqui, não é loucura, não é nas trevas, no escuro, não. É crer na palavra de Deus. Então, se Deus prometeu, ele há de cumprir, né? E depois também, quando Deus ele pede a ele o sacrifício, Isaac, né? Ele foi, obedeceu, mesmo achando que às vezes a promessa estava contradizendo com a fé com a promessa, mas ele acreditava que mesmo o menino morresse, ele ia voltar com o menino de lá, porque ele falou para os moços: nós subiremos, adoraremos e desceremos. Né? Então, assim, Abraão é o pai na fé, o exemplo magnífico de pai na fé, mas você, eu quero focar aqui, adolescente, o seguinte: existem situações que você passa na vida que é natural. É natural, às vezes, não saber algo na escola, é natural você estar doente, é natural passar por algumas situações. Mas, evangelista, a fé em Deus nos convida e nos desafia a viver o sobrenatural. E a fé é para isso, para que você mova, para que você viva o sobrenatural de Deus. Algo diferente, algo sobrenatural. Né? Nós precisamos desenvolver a nossa fé, como diz o tópico 3, e aí eu queria perguntar aqui para a Ana, para a Esther, né? O que vocês acham? Vocês acham que é possível, em algum momento da caminhada cristã, a gente ficar desanimado? O que você acha, Ana? É possível isso? Com certeza. Surge dúvidas, Sim. surge mais o quê? Incertezas, justamente por causa disso, né? Vocês reparam na história de Pedro, quando Jesus chamou ele para que pudesse andar sobre As águas. Quando ele estava olhando para Jesus, o que estava acontecendo? focado, você falou que ela focado, Jesus, ele estava andando. Exatamente. Agora, quando ele passou a olhar para a dificuldade, Afundou. Ele afundou. ele afundou. Então, esse que é a questão. Quando a gente crer na palavra, e aí vão vir pessoas que a gente estava falando antes, né? Vai vir os familiares para deixar a gente com dúvida, né? Às vezes vai vir um amiguinho, a gente tem que tomar cuidado com esses amiguinhos, né? Temos, Nem amigo pseudos. né, no caso. não é amigos, verdade? né? Que falam, né? Que tentam... A gente tem que se afastar dessas pessoas, tá, gente? Não tem outro jeito. A gente Fugir da aparência do mal. Exatamente.
Por quê? Porque se a gente for aquela pessoa na escola que quer agradar todo mundo, sabe? Quer manter sempre, fazer um discurso em que a gente vai ser rodeado de pessoas, de colegas, de muitos amigos, a gente quiser fazer um discurso que agrade as pessoas, então a gente não vai ser O cristão. evangelho social. Perfeito, não é? Agora, normalmente, quando você é cristão, quando você vive pela fé, aí as pessoas vão te perseguir. Elas vão dizer, esse menino tá louco, essa menina Você tá é um louca. estranho ali. Perfeitamente, né? E aí, é importante a gente falar para você nessa manhã. Vai vir isso. Então, embora esses sentimentos podem vir a acontecer, a gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele, através da oração, como nós já falamos, através da leitura bíblica, através dos cultos que você participa, através do seu convívio com irmãos experientes, através das pregações, é possível que a gente se fortaleça e a nossa fé se permaneça firmada na palavra de Deus. Você falou o exemplo aí muito bem de Pedro, hein? Ele andando sobre as águas, quando Jesus o chamou, né, e quando ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando olhou para o mar, ou seja, não é para onde você pisa, mas para quem você olha. Exatamente. Né? E aí, vamos ser sinceros, né? Problema a gente vai ter várias vezes. A hora vai acontecer um momento na sua família, na sua casa, em que seus pais, você não tem recurso financeiro para poder pagar uma conta, pode vir cortar a energia da sua casa, pode faltar um alimento, e aí você às vezes fica chateado porque está comendo só arroz e feijão. Não vai comer aquilo que você gosta de comer. Perfeito. Às vezes você vê as pessoas viajando no feriado, né, Fábio? Passeando, postando foto lá na beira da piscina, E você em casa. dentro de uma bacia, de uma caixa d'água. É algo assim que, vamos lá, nós estamos falando para os adolescentes dessa geração. Na nossa geração, isso Não tinha tanto isso, né? Mas a gente sabia que os colegas viajavam, né? Viajava, né? Então, quer dizer, eles não conseguiam mostrar. Eles tinham que revelar Faltava o filme. o culto porque tava viajando. Revelar o filme, levar o álbum de fotografia para a escola para ostentar com a gente, né? Então, assim, mas existe isso na vida do adolescente. É coisa banal. Porque cristãos pelo mundo afora sofrem muito mais, né? Quer dizer, isso que você passa, isso que às vezes nós passamos, não é nada perto do grande sofrimento. Mas é algo que abala. É algo que às vezes nos leva a querer desobedecer, né? Contar uma mentira, porque a gente quer viver aquilo às vezes também. Então, são as tentações. Exatamente. E aí, se nós exercitarmos, ficar olhando para as riquezas, para as coisas que existem nesse mundo, para as coisas que enchem os nossos olhos, dá prazer para o nosso corpo, é isso que vai, digamos assim, mesmo que momentaneamente, nos dá prazer. Agora, se o nosso foco desde criança, olha só, se você é adolescente, já tem se exercitado dentro da sua família a não ter os seus olhos como prazer nessas coisas, que como o evangelista Fábio bem falou, são banais, são passageiros, né? Nós não apegamos naquilo que é passageiro, naquilo que se vê, mas naquilo que é eterno. Eterno. Então, é bem claro assim, gente, existem duas dimensões. A dimensão daquilo que se vê e a dimensão daquilo que não se vê. Então, Da que se vê é passageira, que não se vê é eterno. é eterno. Então, repare só, esse mundo físico que a gente vive aqui, ele só existe por quê? Porque mundo que nós não vemos criou esse mundo que se vê. Isso mesmo. Isso aqui é só uma fotocópia, isso aqui é passageiro, isso aqui é só um rascunho. Exatamente. Daqui a pouquinho Deus vai amassar e jogar no lixo. Mas antes disso, você vai pegar o seu povo, a sua igreja, e vai levar para esse mundo espiritual, onde tudo é maravilha, e a fé nos leva o quê? A ver o futuro. Né? Além do que os olhos podem ver. Você vê o seguinte: eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu tenho um céu para alcançar. Eu tenho um Cristo para ver e abraçar. Então, esse é meu foco. E nada, diz uma canção da Árvore Cristã: passarinhos, belas flores, querem, né, me encantar. Mas são vão terrestres e esplendores, contemplo já o meu lar. Legal. Eu queria levar vocês, adolescentes, pra gente ir lá pra fora agora, conhecer uma sementinha. Vamos levar eles lá? Vamos lá. Bora? Bora com nós! Então, por que a fé ela é comparada com a semente? Em Mateus, Jesus fala da fé como um grão de mostarda. É uma semente. E ali, especificamente, sobre a mostarda, que é uma semente pequena, né? Um grão pequeno. Porém, não fala que tem que ser do tamanho, mas como, ou seja, tem que ser
semeada, cultivada, né? E assim vai dar a árvore, vai dar o fruto, e dependendo do que for, né? Vai dar as hortaliças. Então, porque tudo começa pequeno. Assim a sua fé, a minha fé, assim a nossa fé, ela tem que ser semeada, cultivada durante, né, o período, né, que vai dar frutos, que esse cultivo, que essa fé que já foi semeada no seu coração, seja cultivada através da oração, do jejum e da palavra de Deus, que assim você vai produzir frutos. E dentro desse fruto, né, com certeza vai ter mais. O que tem dentro do fruto, além da polpa, né, tem a sua semente. Então é um processo, né? Todas as grandes florestas começaram com pequenas sementes. Todas as grandes obras começaram com pequena demonstração de fé. A sua fé tem que ser como? Não do tamanho, mas tem que progredir assim como uma semente progride para grandes florestas, para grandes árvores ou para grandes hortaliças, né? E olha, estamos de volta aos nossos estúdios aqui da Marcos do Evangelho, né? Olha só, então é o seguinte, a fé também não é um sentimento. Eu tô sentindo, não. A fé é uma certeza. É uma certeza. Uma certeza. Olha só, é muito comum que algumas pessoas acham que na vida cristã, eu sinto. Não, a fé é mais do que sentir. É certeza. Então você, adolescente, nós vamos agora para nossas perguntas, mas antes disso, para nossas perguntas, eu quero falar para você. Ande em fé, com fé. Ande vivendo em fé. Acredite, seja fiel naquilo que você crê. Seja fiel, você crê em Jesus? Então seja fiel a esse Cristo. Seja fiel à palavra de Deus. A paz do Senhor, adolescentes. O meu nome é Ana Luísa e hoje eu tô aqui no nosso quiz da aula de número 11 para ver se vocês prestaram atenção mesmo na aula. Então vamos lá para a primeira pergunta. O que é fé? A. Um sentimento de motivação. B. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem? Ou C. Um sinal de falta de inteligência? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Se você respondeu a letra B, você acertou. Agora vamos para a segunda pergunta. O que a fé nos leva a fazer? A. Mentir, desobedecer e odiar. B. Orar, ler a Bíblia e falar a verdade. Ou C. Deixar de amar o próximo. Se você respondeu a letra B, você acertou. Mas fala sério, né, adolescentes? Essa questão aqui tá muito fácil. Agora, terceira e última pergunta. Como entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus? A. Pelos livros de ciência. B. Pela astrologia. Ou C. Pela fé? Se você respondeu a letra C, você acertou. Parabéns, adolescente, que você acertou todas essas questões. E esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau, adolescentes! Glória a Deus. Então, depois de tudo isso, essa aula maravilhosa, agora a Esté falou sobre compartilhar, né? A fé. E tá na hora da nossa oferta, evangelista. Bênção. Só oferta quem tem fé. Né? Nós estamos falando de orar, de ler a Bíblia. Então, se você não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, é porque existe algo deficiente na sua vida, que é a falta de fé. E a oferta é isso. Né? A gente oferta porque a gente ama a Deus, porque a gente crê em Deus, e Deus também nos abençoa. Nós estamos situados aqui no início da Expedito Garcia, e nós estamos num imóvel maravilhoso, onde temos espaço de recreação, salas para todas as idades, um templo maravilhoso, né? Estamos orando para que Deus nos dê condição de ampliar, para que possa caber aí pelo menos 3.000 pessoas em galerias. Amém.
fazermos aí aqueles roletins abençoados aqui na igreja. E precisamos que você contribua de forma deliberada, né? Não seja mesquinho, não seja avarento, mas ore a Deus com fé para que Ele possa transformar. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor. Amém? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ô, Glória! Estamos de volta, evangelista. Aquela oração para finalizar. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque o Senhor falou poderosamente no nosso coração. Que cada adolescente possa se autoavaliar agora, lá no seu íntimo, procurar saber se ele tem sido despertado a se relacionar todos os dias com o Senhor e que, no caso da falta de fé, que ele possa, meu Deus, buscar através do ensino da palavra, através das coisas que o Senhor nos deixou para relacionar contigo. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui neste momento. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos visitantes que estão aí. Que o Senhor possa abençoar todos eles e que juntos possamos seguir caminhando até que o Senhor, nosso Jesus, volte em nome de Jesus. Amém. Tchau, adolescente. Tchau, 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 tchau.